Fala pessoal, tudo bem? Juro aqui novamente, faz um bom tempo que eu não gravo um vídeo no canal e eu vi que o vídeo que eu fiz sobre trabalhar no Magazine Luiza teve um bom engajamento de pessoas que tinham dúvidas quanto como era trabalhar no Magazine, o que o funcionário do Magazine Luiza fazia, como é o processo seletivo, e eu decidi então gravar um outro vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou dar minha opinião e descrever um pouco como foi a minha experiência com os estágios durante a faculdade. Esses estágios que eu vou falar nesse vídeo são estágios extracurriculares, não são aqueles estágios obrigatórios que geralmente o aluno, né, o acadêmico tem que realizar lá no oitavo ou 10º semestre da faculdade, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar esse vídeo e qualquer dúvida eu vou deixar bem certinho meu contato, minhas redes sociais à disposição para te sanar eventuais dúvidas, né? E contribuições que a pessoa precisar me questionar, tá bom? Então vamos lá. Lá no segundo semestre da faculdade, eu vi alguns processos seletivos na minha cidade de estagiário. O primeiro que eu realizei foi o da Defensoria Pública. Geralmente eram processos seletivos bem concorridos. Então, por ser uma cidade pequena e por ter várias faculdades de direito aqui na nossa região, eram processos seletivos bem concorridos. E geralmente era exigido a partir do quinto semestre, né? Mas o Júlio, né, um acadêmico teimoso, eu fui lá, me inscrevi no processo seletivo, né, e fui realizar. O primeiro que eu fiz foi da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, no segundo semestre, né. Era uma redação, um processo seletivo, e eu não logrei êxito, né, não fui selecionado nesse estágio. Ainda no segundo semestre abriu do Ministério Público, aqui da comarca da cidade que eu resido. Também realizei processo seletivo e também não logrei êxito, não fui aprovado no processo seletivo. Bom, esperei um pouquinho, né, até a abertura de outros processos seletivos, foquei nos estudos, pesquisei um pouco sobre essas áreas, né, até que no quarto semestre eu trabalhava como repositor de mercadorias num mercado bem famoso aqui da minha cidade, né, e eu vi lá que abriu o processo seletivo para estagiário no gabinete do juiz da comarca aqui onde eu resido. Pensei, putz, ser estagiário do juiz, como que deve ser? Então eu fiquei na ansiedade, fiquei curioso e realizei o processo seletivo. Como foi o processo seletivo? Era uma prova objetiva, com questões objetivas, né, de marcar da alternativa A até a alternativa e ao final uma redação. Fiz as duas, né, estava no quarto semestre, a exigência era quinto semestre. Acabei sendo aprovado nesse processo seletivo e fiz um mini estágio. Como é que foi? A pessoa que ficou em primeiro lugar não fui eu, ela ficou em primeiro, eu em segundo. Cada um fez uma semana de estágio. Então nessa semana você absorvia todo o conteúdo, tudo que precisava, questionava outro estagiário que estava lá. E ao final dessa semana você fazia uma prova lá que a juíza basicamente dava alguns processos e você tinha que fazer os despachos daqueles processos. Despachos simples, por exemplo, alguns encaminhamentos, audiências, diligências, enfim, o que precisasse. Acabou que eu consegui ser aprovado nesse mini estágio aí, né? E daí na outra semana eu iniciei meu estágio então no fórum, né, no gabinete do juiz. Isso foi pra mim um marco que eu fico muito feliz em contar, que abriu meus olhos para esse outro lado do direito. Porque na faculdade ele, você é advogado, você é professor, mas quando você está num gabinete do juiz, você vê outra realidade, a importância do judiciário na sociedade, né? Comecei a ver com outros olhos, enfim, até questão de carreira, perspectiva de carreira, né? Então, o que faz um estagiário no gabinete do juiz? Eu não sei como são os outros gabinetes, né, de outros TJs aí, país afora, mas aqui no Rio Grande do Sul, o estagiário geralmente faz os despachos, né, que são pequenas decisões ali no processo, né? Então, encaminhamentos, diligências, marcar audiências, enfim. Sentenças também eu comecei a fazer a partir do segundo ano que eu já estava no gabinete. Eu tinha um pouco mais de confiança e liberdade. Então, eu fazia sentenças. As varas geralmente do interior aqui dos juízes são varas multi-conteúdos, né, multimatérias. Então eu fazia sentenças na área criminal, na área civil, atuava em processos de divórcio, separação, guarda, alimentos. Eu tive uma boa gama nesse segundo ano, consegui ter uma boa prática nessa área. Como é a rotina do estagiário? Cada juiz ele tem um jeito diferente de atuar com o seu estagiário.
No meu caso, a juíza que eu atuava, eu fazia os despachos, fazia as sentenças e ia para a correção dela. Ela devolvia, né, fazia no papel, ela devolvia com apontamentos, coisas a melhorar, o que precisava adicionar, algum conteúdo que precisava rever, talvez que não estava de acordo ali, né? Ia lá, revia, estudava, isso ajudava muito nas matérias. Essas matérias que eu trabalhava no fórum, eu praticamente gabaritava as provas, porque estava prática, 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 prática. E a prática leva, digamos, a um patamar diferente do que o acadêmico que só lê ali está, né? Então foi muito bom para mim. Atuava na área da infância e da juventude também, alguns procedimentos ali de tirar o poder familiar, né? Também fazia muito isso. Divórcio, crimes mais básicos, por exemplo, ali os crimes de menor potencial ofensivo, também fazia algumas sentenças. Enfim, o legal de fazer sentenças, eu fiz a partir do segundo ano que eu estava de estágio, é que você bota o DVDzinho lá, né, sabe, no computador, assiste a audiência, tu consegue dar um parecer, tu consegue se sentir um juiz de direito. Isso é muito legal, eu achei muito, muito efetivo para mim poder me sentir, ter esse sentimento, né, do estagiário. Bom, no final do meu segundo ano, eu vi que abriu um processo seletivo para estágio na Procuradoria Municipal aqui do meu município. Como eu tinha esse objetivo de estagiar na faculdade, ver as mais determinadas matérias, né, eu fui atrás desse outro estágio. Chegando lá, pessoal, era uma realidade bem diferente do Poder Judiciário. A Procuradoria Municipal, ela lida muito com processos tributários, recuperação de créditos, execução fiscal. Então, eram matérias que eu não tive muito contato, sabe? Então, comecei a estudar, comecei a rever as matérias. O processo seletivo do estagiário da Procuradoria Municipal é por intermédio do CIE, que é um Centro de Integração Escola-Empresa, né? Então, eu fiz o processo seletivo, era uma prova não muito direcionada ao direito, era mais questões de português, matemática. E ao final, sem entrevista, sem nada, eu fui ao processo seletivo. Iniciando lá, o que eu fazia muito? Né? Petições em execuções fiscais, solicitar diligências, solicitar pesquisas nos sistemas do judiciário, né, para achar bens das pessoas. Porque a maioria dos processos se resumiam em dívidas por IPTU, algumas outras dívidas de outros impostos tributários, né? Então, basicamente, esse era o dia a dia do procurador ali da área que eu atuava. Tinha outro procurador e outro estagiário que atuava principalmente na parte interna, extrajudicial, então processo de licitações, toda essa parte era com o outro estagiário e o outro procurador. Então eu trabalhava mais na parte jurídica, né? Fazia petições, ali eu consegui ter uma boa prática em petições, ver o lado do advogado também e contribuiu muito para mim, tá bom? Eu fiquei mais ou menos um ano ali na procuradoria, eu estava lá pelo 8º semestre, se não me engano, do meu curso de Direito, e abri o processo seletivo para o Ministério Público. Aquele Ministério Público que eu fiz lá no início, o processo seletivo, e acabei não sendo aprovado. Bom, fui lá, fiz a prova e quase gabaritei a prova objetiva. Justamente porque na prova objetiva caiu muitas questões relacionadas à Lei Maria da Penha, infância e juventude, divórcio, alimentos, matérias que eu fazia lá no judiciário, né? Então eu consegui lograr êxito, consegui ser aprovado, consegui chegar nesse estágio que eu queria muito lá no início, consegui ficar no estágio. O que eu fiz no Ministério Público, pessoal? O processo do Ministério Público praticamente foi a prova objetiva e a entrevista. Acabei ficando primeiro colocado, né? Fiquei muito feliz por ter achado esse objetivo, conseguido chegar nesse objetivo. E fui lá ser estagiário do Ministério Público. Era um lado um pouco diferente, pessoal. O que eu fazia basicamente? Atuava muito na parte jurídica, judicial, né, com pareceres do Ministério Público, em processos judiciais que antes eu estava estagiário do juiz. Então, muitas coisas que eu pegava lá de processos já estavam no outro lado e agora estava do outro lado. Então, foi um pouco confuso no início para mim, até eu me adaptar a esse outro modo de ver do Ministério Público. Uma área que me chamou muita atenção, que depois acabou sendo o tema da minha dissertação de formação de curso, né? Foi a atividade extrajudicial do Ministério Público, pessoal. Muita gente vê o Ministério Público na parte criminal, mas extrajudicial, com infância e juventude, meio ambiente, o Ministério Público tem uma atuação muito, muito, muito concisa. Então vale a pena você que está procurando os estágios buscar um pouco dessa parte extrajudicial do Ministério Público, tá bom, pessoal? Foi um estágio que agregou muito para mim.
Eu acabei não ficando o tempo todo lá no Ministério Público porque fui aprovado num outro concurso. Aí eu tive que ir para o concurso público, né? Acabei deixando de ser estagiário do Ministério Público. Mas foi um período muito válido para mim. Consegui conhecer a carreira do promotor de justiça também e ver os desafios e a responsabilidade que o promotor de justiça tem. Não alongando muito aos vídeos, minha opinião sincera, eu acho que todo acadêmico de direito, eu sei que nem todo mundo às vezes consegue ter essa condição de abrir mão do emprego formal para ser estagiário, porque o estagiário basicamente fica aquele período que não tem direito a nada, né? Então às vezes a pessoa tem família, enfim, não consegue abdicar desse emprego formal para pegar os estágios. Mas quem conseguir, eu acho que é uma experiência muito válida, pessoal. Você tem um outro choque de realidade. O direito não é só advogar, o direito não é só seguir uma área. O direito é multidisciplinar. Você tem uma outra realidade, tu tem outra perspectiva. Tu quer chegar a um cargo, tu tem ambição de chegar naquela posição que as pessoas estão. Eu, por exemplo, o parecer que eu tive desses anos é que eu não quero ser juiz, não quero ser promotor de justiça. Eu quero muito seguir a área de procuradorias, advogado do município, do estado ou da União. São matérias, eu gosto muito da parte de direito tributário, gosto muito da parte de direito financeiro, não gosto da parte de direito de família, infância e juventude, criminal. São matérias que, quando eu estava lá do lado do juiz, né, eu vi que é muito sofrimento, é muita carga emocional que o juiz dessa matéria tem que ter, né? Então, eu indico muito esses estágios. Quem puder e tiver a oportunidade de fazer esses extracurriculares, conta muito para a sua experiência profissional. Aproveite desde os primeiros semestres da faculdade, faça processos seletivos para diversas áreas. Se eu pudesse dar um conselho, você é estagiário em todos, na Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Procuradorias, estágio em todos os lugares que você puder, que é uma experiência realmente enriquecedora e que conta para muito mais que além da sua carreira, perspectiva de vida. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida eu fico à disposição. Pode me chamar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo algumas dúvidas, tá bom? Um grande abraço e até logo!